Da Netflix está no centro de uma polêmica que tem movimentado as redes sociais nos últimos dias. É que internautas têm protestado contra o uso, desse conteúdo, na verdade, contra o conteúdo, não é nem o uso, é o conteúdo mesmo do longa-metragem chamado Lindinhas. É um longa protagonizado por uma jovem de 11 anos que compõe uma formação aí de um grupo de dança, e a principal alegação envolvendo cenas que retratam apresentações do grupo gira em torno das coreografias e das poses feitas pelas atrizes mirins. Os movimentos, eles são vistos como formas de sexualização precoce. E aí os internautas alegam ainda que o filme estimula a pedofilia. Mas o que é que caracteriza erotização infantil? É para a gente não deixar nossas filhas, nossos filhos dançarem, fazerem essas coreografias? Vamos descomplicar esse assunto? O quadro Descomplica agora. Agora, Dani já está conosco, a psicóloga Daniele Azevedo traz para cá agora, vai participar de um pega-fogo, porque um tema como esse... Que polêmica, é né, muito polêmico. Fernanda? Dani, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, A gente sabe que envolve juízo de valor, sim, envolve questões que a pessoa percebe como certo e errado, para uns não tem nada a ver, que bobagem, para outros tem tudo a ver. Então, antes de mais nada, Dani, a gente precisa dizer e precisa atentar para o fato de que sexualidade é diferente de sexualização, né? Isso, é exatamente isso. A gente vai iniciar tentando diferenciar para quem está em casa para entender, tá? Porque a sexualidade, ela é algo inata, ela nasce com a gente, né? Então é importante, inclusive, que você construa isso de forma saudável. Já a sexualização, Fernanda, é quando vem de fora para dentro. Então é aquilo que eu absorvo do meu ambiente. E muitas vezes a publicidade infantil, ela acaba fazendo isso. Vamos pensar que na escola eu estou desenvolvendo alguma coisa por moda, né? Ou por... naquele momento se transformou em algo que está me favorecendo de alguma maneira. Então, eu acabo absorvendo aquilo. A época da dancinha, do passinho, né? Essa coisa que está acontecendo também com o filme da Netflix, da Lindinhas, né? Que muitas pessoas também estão trazendo isso para dentro de casa. E aí, até que ponto isso é saudável para o meu filho? Porque tudo aquilo que eu referencio, eu absorvo. Então, eu preciso também ter essa leitura, né? Do que é melhor para mim, do que é melhor para ele. É importante a gente lembrar aqui também que há diferença, e aí a gente fala sobre o limite entre carinho inocente e a adultização das crianças, porque são fases, a criança passa por fases, nós todos passamos por fases. E aí, às vezes, nesse limiar aí, é importante não pular etapas, né? Não pular etapas, não adultizar, na verdade, a criança é algo muito saudável, né? Acho que até você, se você está em casa, se você vive essa experiência, se você viveu essa experiência, por exemplo, de assistir uma cena de sexo ou na sua infância, aquilo foi um marco na sua vida, né? E dependendo de como você viu isso, de como isso foi construído dentro do seu lar, ou você teve digamos, uma excitação exacerbada que lhe gerou ansiedade naquele momento, né? Ou então você teve medo, porque são os dois opostos, né? De uma interpretação comportamental diante desse ato. Até porque não é normal para a criança, né? Não faz parte do... Mas aí vamos pensar que, dependendo de como esses pais construíram essa imagem de diálogo, de afetividade, né? De contato, né? Eles vão saber, inclusive, nortear isso de uma forma adequada. Muitos pais dizem assim, besteira, dê um beijinho no seu priminho. Esse incentivo a esse beijo no priminho, que inicialmente pode parecer até inocente para os pais, pode trazer no futuro repercussões? É criança, né, Fernanda? Criança beija na boca? Criança precisa ser criança. Então é importante que você permita que seu filho seja criança. Uma coisa é você, enquanto mãe, enquanto pai, induzir aquela coisa do selinho, tá? Porque isso chega muito no consultório também. Até que ponto isso é saudável? Mas para algumas pessoas chegam até a ser um gesto de afetividade. Dentro das pessoas de casa, isso pode acontecer, Daniele? Depende de como você construiu isso. Se são suas regras, a gente não pode intervir. Mas quando passa
passa a ser com uma pessoa de fora, um primo, um amiguinho, né? Ah, e olha o casal de festa junina, o marido, enfim, essa coisa que acontece muito. Namoradinho com a namoradinha com 5 anos, Exato. namoradinho com 4, né? E aí você acaba adultizando, né? Aquela criança que não está pronta para viver e até mesmo nem entende isso. Exatamente. Roupas e outros acessórios, por exemplo, maquiagem é alvo de polêmica também sempre, né? Sem dúvida, salto alto. A gente sabe que quando existe o contexto brincadeira, legal, vai fundo, mas quando você permite que ela entre numa categoria que não pertence a ela, maquiagem de adulto, enfim, e fazer isso com muita frequência, né? Pintar cabelo, que eu já, inclusive, acompanhei já uma criança de 8 anos com mechas. Então, assim, eu acho que é obedecer cada etapa. Que bom que existe esse diálogo dentro de casa, mas até que ponto isso também não está sendo uma vontade sua e não necessariamente da criança. Agora, né? vamos aqui deixar claro que a gente não está querendo deixar ninguém neurótico. Por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos que vê um sapato e adora colocar um sapato. Mas nem é criança, né? Tá ali na fase de descobertas. Do mesmo jeito que pode ser uma panela que ela tá batendo. Exatamente. E tá tudo certo. Então, assim, vamos entender as fases em que os nossos filhos estão. Dúvida. Se já tem consciência do que é um salto alto, né? Ou se faz parte assim só do universo da curiosidade. Agora, Dani, falando de música, a gente tem visto alguns estilos musicais que pela batida mesmo, do som, eles motivam a dança. Mas que as letras são altamente sexuais. E as crianças e adolescentes dançando e os pais colocando a música ou permitindo que a música toque nas suas casas. Isso pode ser complicado. Isso é tão cultural, vai depender de tanta coisa, sabe? São tantas variáveis que é até difícil eu trazer isso como assunto para a gente discutir aqui. Porque poderia estar entrando num ambiente, enfim, de uma casa que convive com isso super bem e que tá muito claro para essa criança que ela não pode fazer determinado movimento, enfim, que ela não pode falar sobre isso, porque eu determino esse limite, mas é você que acaba sendo referência. Então, vamos pensar enquanto pais, né? Como é que seria, na sua fase, lá atrás, né? Ouvir isso dentro do seu ambiente de casa, né? Ouvir isso dentro da sua, como referência para os seus pais, diante do que você quer, diante do que você almeja. É isso que realmente você quer? É isso que você sente, que acha que seja adequado? Então é importante que as pessoas reflitam como é estar no lugar do outro e por que eu estou induzindo isso de forma tão obrigatória para ele, para ela, para minha filha, para o meu filho, né? Então é importante que as pessoas reflitam sobre isso, porque você é espelho para o seu filho. As respostas estão todas aí com você, com a dinâmica da sua família. A gente só dá luz ao assunto aqui, né? A gente só traz possibilidades de conversa, de entendimento, abre portas aqui no programa para você tomar a melhor decisão. Nem eu, nem Dani está aqui para dizer se é certo ou se é errado. Dá para você refletir até que ponto agrega, até que ponto incentiva, até que ponto é bacana, até que ponto não é. As respostas são todas tuas. Está funcionando para sua casa, para sua filha, para o seu filho. Tá bom para você, está tudo certo, né, Dani? Falar sobre sexualidade é sempre complicado, porque algumas pessoas têm tabus, dificuldades em decorrência da história. Então, tá difícil. Tenta trabalhar isso na terapia, tá? É isso. Tá? Se precisar da ajuda do profissional, o psicólogo está sempre à disposição para fazer essa melhor construção. Dani, muito obrigada por ter vindo aqui. O Instagram da Dani é daniazevedo.pc, tá certo? O site também, www.danieleazevedo.com, só o com, viu, gente? Internacional. É chique demais. Então vai lá, ó. Dani Azevedo. Daniele Azevedo, o seu Daniele é com 2 L's, né? 2 L's e E. Isso, azevedo.com. Tudo que você precisar tem lá. Beijo, meu amor. Obrigada pelas contribuições. Bom, né, a gente trazer luz aqui a esse tema. E bom